trabalho aqui na faculdade há 21 anos, na Faculdade de Direito, onde dou Direito Penal e agora também Processo Penal. Licenciei-me aqui em 1990, depois concluí o mestrado em 95 e o doutoramento também, agora mais recentemente, em 2008. Trabalho sobretudo em matérias relacionadas com o Direito Penal Europeu, o Direito Internacional Penal e a jurisdição em matéria penal, isto é, a distribuição do poder de punir entre os Estados e entre os Estados e outras entidades não estatais. Passando já ao livro da semana, quando fizeram este convite eu tive duas dificuldades, porque, como dizia o Dr. Orlando Carvalho, o direito é uma matéria secante. E eu entendo isso como uma espécie de efeito eucalipto. É natural, em relação a muitos juristas, o direito como que seca tudo o que está à volta, e eu, desde que me licenciei, leio cada vez menos matérias não jurídicas e, portanto, isso é já uma dificuldade. Por outro lado, a segunda dificuldade foi que critério utilizar. Como é que eu vou escolher um livro? O livro que eu li mais vezes, o livro que é a melhor obra literária, aquele que é mais injustiçado. Não sabia exatamente qual o critério que havia de usar, de maneira que usei o velho critério da ilha deserta. Se eu fosse para uma ilha deserta, que livro, ou que livros neste caso, é que levaria comigo? E escolhi dois livros que posso dizer que são dois livros amuleto, que têm, para mim, como se fossem objetos com poderes sobrenaturais. São dois livros que se assemelham em algumas coisas, são muito diferentes noutras, mas que se assemelham em algumas coisas, e ambos são livros circulares, são livros que não têm um princípio e um fim, onde cada página é uma porta de entrada. São ambos de autores franceses e têm, de facto, são muito diferentes naturalmente, mas também têm muitas semelhanças. O primeiro desses livros são os Ensaios de Montaigne, do Sr. Michel Eyquem de Montaigne, que nasceu em 1533 e morreu em 1592 no Périgord, perto de Bordeaux, no sudoeste da França. Montaigne era um aristocrata rural, foi magistrado, foi presidente da Câmara de Bordeaux 2 vezes, era emissário do rei, foi diplomata, era vitivinicultor, produzia vinho na região de Bordeaux, e era sobretudo um curioso da condição humana. E os ensaios mostram isso de uma forma muito particular. Eu destacaria 3 motivos que me levam a escolher os Ensaios como um dos meus livros amuleto para o livro da semana. Em primeiro lugar, Montaigne cria uma nova forma literária, aquilo que nós hoje conhecemos por ensaio, uma forma que não tem um objetivo preciso. Como dizia um professor americano, o ensaio não tem objetivo, tal como as árvores florescem por florescer, o objetivo é florescer, não visa algo para além disso. E por outro lado, ao criar esta forma tão particular de escrita, que trouxe para o título, chamou-lhe Ensaios, Montaigne mostra que tudo nele é uma tentativa de pôr um pensamento num texto. E faz isso sobre os assuntos mais diversos, escreve sobre os polegares, uma palavra de César, e depois escreve sobre o medo, a experiência, a punição da cobardia, enfim, temas completamente distintos, invocando episódios históricos. Montaigne tinha uma vasta cultura e também recorrendo também a pensamentos e a excertos de autores latinos e de autores clássicos em geral, Ovídio, Cícero, Séneca, Virgílio, etc. O segundo motivo é a maneira como Montaigne nos convoca para a sua experiência concreta e pessoal, e é muito curioso que no pórtico da obra Montaigne dirige-se ao leitor dizendo qualquer coisa como: sou eu próprio a matéria do meu livro. E, portanto, diz ao leitor para se ir embora. Isto é um assunto frívolo, é um assunto sem interesse, e despede-se. Ou melhor, despede o leitor, diz: adieu, lecteur, não percas tempo comigo, porque isto é uma coisa puramente pessoal. E o que é mais curioso aqui é a convergência de todos os seus leitores, e estou a pensar em autores muito ilustres, em leitores de Montaigne que são também autores muito ilustres, como Pascal, ou Gide, ou Flaubert,
que convergem no sentido de dizer, quando eu leio Montaigne, o que eu vejo lá não é Montaigne, sou eu. Como é que ele sabia isto, antes de eu lhe dizer, se eu nunca falei com ele, como é que ele pôde escrever isto? Como é que eu me reconheço nesta experiência tão concreta e tão pessoal? E a verdade é que Montaigne, como que nos guia por uma floresta, como se a alma humana fosse uma floresta com árvores diferentes, vai examinando as árvores, vai conversando connosco, vai dizendo os seus próprios pensamentos sobre essas árvores, e portanto nós sentimos-nos verdadeiramente numa conversa, numa cumplicidade. Qualquer leitor de Montaigne sente que na realidade está a conversar com Montaigne, apesar da diferença de mais de 5 séculos. O terceiro motivo é o profundo humanismo de Montaigne. Montaigne é um dos primeiros homens modernos neste sentido, viveu numa época terrível, num século terrível em França, século XVI, no meio das guerras civis e religiosas de França, viveu numa das regiões mais afetadas por essa guerra, e todavia demonstra um humanismo profundo na sua escrita, a que não deve ser alheia, aliás, a sua formação. Montaigne estudou num colégio de Bordeaux com André de Gouveia, que era um alentejano de Beja, diretor do colégio da Guienne. Montaigne disse dele que teria sido o maior diretor de França, o maior diretor de colégios de França, e era também um homem, um humanista. Montaigne distanciou-se muito das guerras religiosas, não excluiu ninguém, e não admira que o seu livro, os ensaios, tivessem ficado no índex dos livros proibidos, porque Montaigne disse várias coisas, como nós somos cristãos, como podíamos ser alemães ou de Périgord, é algo que nos é dado por costume. Ou então, aliás, de uma forma belíssima, definiu a oração como as palavras que a memória empresta à nossa língua. E, portanto, Montaigne não era particularmente, diria eu, católico, ou particularmente interessado nas matérias da religião, e não admira que os ensaios acabassem por ser integrados no índex dos livros proibidos. Portanto, esta é a minha primeira sugestão de um homem que disse de si próprio: o meu ofício e a minha arte é viver. E, portanto, sigam o conselho de Flaubert, leiam-no para viver, não leiam para se instruírem ou para se divertirem, mas para viver. A segunda sugestão é um poema de um autor também francês, Saint-Jean Perse, que se chama em francês Amer, e que está traduzido nesta versão de Bruno Palma, um autor brasileiro que, se me parece, demorou 30 anos a fazer esta tradução, o que não me admira, aliás. Este livro eu escolhi-o como símbolo, na verdade, da obra de Perse, que é o livro de poesia dele que eu mais gosto, é difícil, de facto, dar uma descrição da poesia de Perse, mas talvez se possa dizer mais ou menos isto. É um longo poema épico, sem herói e sem narrativa. Se pudermos imaginar um poema épico sem herói e sem narrativa, seria Amer, ou em que o herói é a humanidade, é o ser, é a criação. Eu terminaria só com a leitura de um pequeno passo da poesia de Perse. Eu vou ler em português, esta edição é uma edição bilingue. A minha edição é uma edição de livros de bolso da Gallimard que eu perdi, porque precisamente como levo este livro para todo lado, creio que a perdi, mas tenho esta tradução que é de facto muito boa e vou ler em português, mas aconselho a todos que vejam o original francês. Barco, meu belo barco, que cede em suas balizas e traz a carga de uma noite de homem, tu és-me barco que traz rosas. Tu rompes sobre a água cadeia de oferendas, e eis-nos aqui, contra a morte, nos caminhos de acantos negros do mar escarlate. Imensa a alvorada que mar-nos se chama, imensa a extensão das águas, e sobre a terra feita sonho, em nossos confins violeta, toda a vaga ao longe que cresce e se coroa de jacintos como um povo de diamantes. Não há usurpação mais alta que no barco do amor. Portanto, fica esta sugestão de Saint-Jean Perse, o homem que disse de si próprio: ele chamava-me o obscuro e eu habitava o fulgor.